interessante para todos nós. E queremos agradecer, em especial, ao professor Ednei Fernando Manojo, que se propôs a fazer essa live de hoje, falando sobre técnica de alinhamento manual postural integrativo, também conhecido como TAMP. Está aí na tela de vocês, que está assistindo, está vendo, está aí dito sobre o que vai ser, né? Então, Ednei, agora por diante Agora é é comigo. com você. Bom, gente, boa noite. Queria agradecer aí a oportunidade. Eu acho que é importante a gente estar conversando sobre várias abordagens, várias técnicas, e aquilo que nós, inclusive, falamos na live passada, sobre a questão da integratividade, da gente estar integrando recursos, integrando maneiras, tá, de trabalharmos e, com isso, conseguirmos aí os resultados esperados, ou até melhor do que os esperados. Bom, então, falando um pouquinho sobre a técnica de alinhamento manual postural integrativa, né, que, na verdade, ela acaba tendo dois nomes em virtude dos profissionais que a praticam. Tá? E aí eu vou explicar para vocês, vou deixar isso mais claro. Bom, vou fechar aqui. Gente, eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, para vocês fazerem em áudio, que aí eu consigo ouvir, porque eu não consigo ver mais ninguém agora. Em chat, de vez em quando, eu consigo aqui dar uma olhadinha, mas não é sempre que isso vai ficar claro para mim aqui, tá? Bom, essa técnica, ela foi desenvolvida, é uma técnica brasileira, tá? Ela foi desenvolvida por um professor lá de Oma, um fisioterapeuta, o Carlos Marcílio, tem aí a foto dele. Ele utilizou uma série de recursos manuais, né, do shiatsu, do ama, massagem corretiva, tal, com o objetivo, o foco em gerar correções, né, ou alinhamentos, reeducação da postura. E, inclusive, o Odair conheceu o Carlos, trabalhou com ele, eu tive a oportunidade também e o privilégio de estar junto com ele. Fui padrinho de casamento dele, desse último, com a Duda. Bom, e o que acontece? O Carlos desenvolveu essa técnica e ele ministrava os cursos visando aí essa correção e esse alinhamento postural. Eu cheguei a trabalhar com o Carlos, cheguei a acompanhá-lo nos cursos, fiz esse curso de TAMP também. E uma coisa que eu ia observando no consultório e que eu ia conversando com ele, nós íamos observando isso nos cursos também, e chamou a atenção dele no consultório, que muitas vezes, quando você colocava a pessoa na posição que seria a ideal, entre aspas, ou a mais adequada, fisicamente a pessoa conseguia ficar naquela postura. A dificuldade é que ela não mantinha essa postura. Ela conseguia ficar, mas por questões de algumas emoções, alguns sentimentos que elas relatavam, acabava fazendo com que isso gerasse um desconforto e elas voltassem para a postura antiga, né, que é a postura de conforto delas, e não necessariamente a que seria mais adequada, a postura ideal, a postura mais adequada para evitar, inclusive, as dores. E nesse período, eu estava fazendo uma pós-graduação na Unifesp, em Medicina Comportamental, já trabalhava com floral, já associava, tinha essa visão aí até mais integrativa. Comentando com ele, comecei a usar alguns recursos, que são recursos cognitivos, prescrever alguns florais, algumas pessoas faziam tratamento, para a gente conseguir trabalhar essa questão do sentimento, né? E com isso nós percebemos que, na medida em que a pessoa melhorava esse sentimento, ela conseguia manter essa postura. E aí nós acabamos acrescentando isso, que seria
o I, né, com a minha participação, nós acabamos acrescentando o I no TAMP, que seria a parte integrativa. Essa parte integrativa está muito mais ligada com a postura emocional. E aí, dentro dessa visão integrativa, a gente olha a postura de uma forma integrada. Embora a gente tenha relatos no RPG, no estresse global ativo, no Rolfing, na posturologia do Bernard Bricot, no RPG australiano, a gente tenha relatos, né, na Good Live também, eu esqueci o nome, mas o método da Good Live, eles acabam relatando uma condição emocional ligada à postura. Mas nenhuma dessas técnicas, elas são todas físicas, né, de reeducação de postura, nenhuma dessas técnicas lida ou trabalha a questão emocional. E aí nós integramos isso no TAMP, onde a gente acaba usando alguns critérios para trabalhar a questão emocional junto com a questão da reeducação da postura física. Vão ter algumas situações onde você vai posicionar a pessoa e, em virtude de encurtamentos, em virtude de condição física da musculatura, a pessoa não consegue manter aquela posição. Ou você ajeita um ombro, desajeita o quadril, e a pessoa vai compensando. Nessa situação, faz-se necessário as intervenções físicas, tá? Os exercícios, as manobras para o atendimento da parte física, para que a gente consiga liberar o físico, para que o seu emocional acabe harmonizando com essa nova postura. Então, quando a gente fala de postura dentro do TAMP, ou dentro do RPI, essa postura está muito ligada com a condição da transformação da postura, de que seria uma postura de desalinhamento, uma postura inadequada ou uma postura de dor, para uma postura mais adequada, uma postura mais harmoniosa. E quando nós dizemos em harmonia, essa harmonia consiste na harmonia física com a harmonia emocional, com a harmonia da postura emocional, o que acaba fazendo com que esses recursos a gente utilize ele de uma forma integrada, integrativa. Tá? Infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente para o Carlos, que o Carlos conseguiu aí, o sonho da vida dele era ter um ARAS, administrar um ARAS. Hoje ele não trabalha mais na área, né? Então o TAMP, de certa forma, acabou ficando só com a minha participação, né? Ou com a minha com os cursos que eu acabo ministrando. O RPI é a mesma coisa do TAMP, a diferença é que o RPI ele acaba ganhando esse nome porque quem pratica o RPG, geralmente a gente tem aí fisioterapeutas que trabalham com a parte aí de reeducação de postura, inclusive pilates, e temos educadores físicos que também trabalham com a questão da postura, né? O próprio RPG, praticado por educador físico, recebe o nome de SGA, que é Estresse Global Ativo. E essas pessoas, como trabalham com a parte postural já, elas podem fazer só a complementação, ou seja, a parte integrativa, daí a questão de manter-se a mesma visão, o mesmo critério de cada um deles, de cada método, associando com a questão integrativa, com a questão da ação ou da intervenção na parte emocional, levando aí a reeducação postural integrativa. E, como eu tinha citado, né, o Carlos hoje ele tem um ARAS, um centro de treinamento, CT Marcílio, fica em São Bernardo do Campo, ele participa de prova do tambor, vai em rodeios, etc. Lá no ARAS dele tem a ecoterapia, que quem toma conta é a Duda, que é a esposa dele, que é fisioterapeuta também. Tá?
Então, de onde vem o TAMP? É justamente dessa conjunção de fatores que está ligado com o modelo integrativo. Tá? Só para a gente fazer relembrar e colocar dentro dos conceitos e as bases para que vocês possam entender. Então, quando a gente fala do modelo integrativo, é justamente a integração das partes no todo. Quando a gente fala de postura, a postura não é nada mais do que o resultado da integração dos segmentos do corpo, fisicamente falando. Tá? Embora, emocionalmente falando, também faça parte essa integração dos segmentos, das abordagens, das percepções emocionais. O que proporciona uma visão holística, onde essa integração dos conhecimentos e os modelos de profundidade, com profundidade e com generalidade, auxilia dentro dessa integração, o que acaba direcionando a natureza integrada do ser humano, onde a gente, dessa natureza integrada, a gente trabalha com a ciência integrativa, que não é nada mais do que a perspectiva onde a análise da realidade do ser humano não existe a redução do conceito só da ciência médica, o conceito só físico, né? E a saúde dentro dos aspectos físicos e bioquímicos. E sim dentro de um conceito de restauração do equilíbrio do ser humano como um todo, corpo físico, vibração, emoção, mente e espírito integrado ao ambiente. Muitas vezes o próprio ambiente acaba também nos proporcionando condições, situações que acabam nos incomodando. E aí essa reação pode gerar problemas. O que gera e leva a uma perspectiva integrativa, que significa olhar para cada pessoa como uma teia interdependente, um pedaço ligado ao outro, de mente, corpo, espírito, associado a uma parte do meio ambiente mais amplo no qual nós vivemos. Nossos relacionamentos com aqueles que nos cercam, os valores pelos quais nós vivemos e a sociedade pela qual nós fazemos parte. Quando vocês fazem academia, musculação principalmente, para vocês verem a influência do ambiente. Observem as pessoas lá, né? Aí vou falar mais de homens, né? Mas não que isso também não aconteça com mulheres, mas está lá o camarada fazendo lá, carregando seu peso, aí entra uma mulher bonita, vistosa, etc., que chame a atenção dele, repara que a postura dele muda na hora. Tá? Isso não acontece só em academia. Se você observar em shopping, mesma coisa. A pessoa está andando numa postura, vem alguém assim que chama atenção, ou que ele quer, que ele acha bonito, a pessoa já se apruma todo, já expande, já vira um pavão. Né? Tem mulheres que já procuram arrebitar o bumbum, a postura vai mudando de acordo com o ambiente, de acordo com as relações. Então, quando a gente fala da reeducação postural integrativa, ou do TAMP, a parte integrativa leva isso em consideração também, o ambiente no qual acaba gerando ou tendo essas situações. Nós vamos falar de alguns conceitos que são básicos dentro da terapia aí do TAMP, né? Das técnicas de alinhamento manual postural integrativa. Quais são esses conceitos? Primeiro conceito básico é a condição que nós temos, que é a condição fisiológica, tá? Ou os aspectos neurofisiológicos. Eu vou dar uma pincelada para que vocês entendam a parte... Quem é fisioterapeuta, geralmente, ou educador físico, já tem uma familiaridade maior com isso. Mas as relações de postura muscular, cadeias musculares, etc., aonde nós vamos estar atuando com as manobras. Vamos ter também a parte, ou os conceitos psicoemocionais, que vão estar sendo associados, ligados, através da postura, tá? Ou expressando nessa postura a condição emocional da pessoa. E os aspectos, ou conceito de metafísica da saúde, os conceitos metafísicos, que vão explicar a dinâmica de relacionamento entre os segmentos
E essa associação com o aspecto de crenças, valores, padrões aí comportamentais. Tá? Então, a metafísica da saúde vai mostrar sobre padrões de crenças, valores que a pessoa vai auxiliar na sua percepção. Os fatores psicoemocionais é o resultado de como a pessoa interpreta os eventos que vão estar acontecendo no seu próprio corpo. E os aspectos neurofisiológicos é como o corpo reage, né? Ou seja, é a expressão justamente do resultado dessa percepção. Tá? Então, se a pessoa acha que está num ambiente de agressão, né? Então ele se sente agredido, ou interpreta a situação como agressora, automaticamente ele já vai ter retração muscular, já vai ter um aumento de batimento cardíaco, já vai disparar aí uma série de hormônios, adrenalina, cortisol, já vai liberar o sistema simpático, já vai liberar um monte de preparação do corpo para ou a briga ou a fuga, tá? Em virtude de uma percepção, em virtude de um entendimento. Tá? E hoje em dia, quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando principalmente da forma com a qual a pessoa se relaciona com as situações, com o ambiente. Tá? Desde a característica metafísica até a psicoemocional. E aí, saúde mental, por isso que muita gente hoje se estressa, está irritado, está agredindo o outro, e aí quando cai em si, já foi. Tá? Bom, então, vamos falar sobre alguns desses conceitos. Então, quando nós falamos do ser humano, o ser humano ele é multissensorial, né? Todo mundo, sempre que eu vou falar de qualquer técnica integrativa, ele deve estar cansado de ouvir isso, que o ser humano recebe as informações através de vários canais sensoriais, visão, audição, tátil, canais sensoriais exógenos, que recebem as informações de fora, e canais sensoriais endógenos. Tudo isso vai para o cérebro. Tá? Então, o ser humano é um ser multissensorial. Isso é importante, porque é graças a essas informações que nós vamos montando a nossa postura física, a nossa postura emocional em todos os ambientes, seja ambiente profissional, ambiente de trabalho, ambiente de relacionamento, ambiente de lazer. Tá? E a gente pode discriminar várias posturas de acordo com a função desempenhada, mas todas elas passam como a reatividade às informações que vão sendo interpretadas. E o ser humano ele é multidimensional, nós temos várias dimensões, desde a dimensão vibracional até a dimensão física. O que uma parte complementa a outra. Então, para muitos cursos, as pessoas dividem didaticamente corpo mental, corpo emocional, etc., mas um não existe sem o outro. O corpo humano é, desde a parte causal mais vibracional, a parte mental, emocional, ligada ao corpo etérico, que vai estar ligado aos átomos. Por isso que dependendo de como você interpreta uma situação, o interpretar já entra no corpo causal, o corpo mental ali. A reação já vai atuar na parte emocional. Essa reação gera alteração vibracional. A gente pode medir isso com eletrocardiograma, pode medir isso com eletrocefalograma. Tá? Então, existem equipamentos que medem essas alterações a partir da mudança da perspectiva. A pessoa estiver lá, deitada, com um eletroencefalograma, por exemplo, e ela começar a imaginar, tá, uma situação que deixa ela muito brava, ou imaginar uma situação que ela está sendo traída ou agredida, automaticamente o aparelhinho do eletroencefalograma começa lá a ficar doidão, começa a alterar, em virtude somente do que ela está pensando. E as reações fisiológicas vão sendo desencadeadas a partir daí, com a alteração nos átomos celulares, nas moléculas, nas células, que vão formar os tecidos, que vão interferir no funcionamento dos órgãos. Quando a gente fala de órgão,
Os órgãos não deixam de ser um conjunto de tecidos, o conjunto de órgãos forma o sistema e o conjunto de sistema forma o organismo. E tudo isso forma o corpo humano. Tá? Então, quando estivermos falando de postura, não percam a visão que tudo isso é integrado. Nada disso existe sem a outra parte. A postura física, aí fazendo um recorte só para a parte da postura física. A nossa postura, ela é mantida por uma série de estruturas. Tá? Quando o recém-nascido nasce, ele não tem postura. Você coloca ele em pé, ele não para, ele cai. Você põe ele sentado, ele não para, ele vai caindo. Por quê? Porque a musculatura ainda não tem tônus o suficiente para se sustentar. Tá? Então, quando nós falamos de postura física, o que mantém a nossa postura física são os músculos, ou seja, sem musculatura não existe a postura. Tá? Sem musculatura e os tendões ligados nessa musculatura, elas precisam da articulação para que tenha o movimento. Quando falamos do gesto, o gesto também envolve a postura. A postura contém em si também os gestos. Então, para que vocês possam estar escrevendo, para que vocês possam estar me assistindo, muita gente vai estar sentada. E quem estiver sentado vai ter a ação da postura, ou seja, a musculatura do tronco, a musculatura cervical, musculatura do pescoço, parte anterior. As musculaturas vão estar contraídas com um determinado tônus. Para quê? Para que você consiga estar, através da função sensorial da audição, da visão, estar me assistindo, estar me ouvindo, estar acompanhando isso. Tá? Então, musculatura é fundamental dentro da postura. Quando a gente fala de musculatura, nós vamos ter, basicamente, em termos funcionais, dentro da visão da postura, dois tipos ou duas classificações de posturas, de músculos. Tá? Músculos que são estáticos, que atuam diretamente na postura, e músculos que são dinâmicos, que ajudam no movimento. Se você tirar um, o outro não se mantém. Tá? Então, em termos apenas funcional. Agora, essas musculaturas, na medida em que os nossos hábitos vão se tornando, os nossos hábitos posturais vão se tornando hábitos inadequados, a nossa musculatura vai reagindo a eles. Então, quando nós falamos que a nossa postura é mantida por músculo, a gente precisa lembrar de alguns fatores característicos da musculatura. O primeiro deles, o músculo nunca empurra. O músculo, ele só contrai, ele puxa. Tá? O que faz com que ele faça o movimento contrário? Musculatura contrária, contrair, aí ele puxa. Então, o músculo contrai e relaxa. Só isso. Ele puxa, ele não empurra. O que faz esse movimento são justamente as ações da musculatura. Quando a gente diz musculatura agonista, é aquela que está contraindo, é que está puxando. Antagonista é a que está cedendo. Sinergista é a que estabiliza o movimento. O músculo não tem função nenhuma se ele não estiver ligado, né, através dos tendões, num outro segmento. E o que vai proporcionar essas compensações, o que vai proporcionar o equilíbrio desses segmentos, são justamente as articulações. Tá? Só que para que um segmento possa se articular ao outro, nós precisamos também da estrutura óssea. Embora a estrutura óssea, se você tirar o músculo, ela não fique em pé, né, os esqueletos ficam porque são todos amarradinhos, mas sem a estrutura óssea, a gente também não conseguiria ficar em pé. Então, cada estrutura física, dentro da sua função, é extremamente importante para a composição da nossa postura. Tudo bem, gente? Se eu estiver falando muito rápido, se vocês não estiverem entendendo, por favor, me interrompam.
Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, que a ideia não é eu ficar vomitando um monte de... Nelson, tem um monte de... Temos boa noite. Boa noite, Nelson. Bom, então, a postura física, como já estava falando, ela é um resultado, né? Ou seja, todas as estruturas do nosso corpo participam integralmente da manutenção da nossa postura. Então, a nossa postura física é o resultado da segmentação, do equilíbrio dessas estruturas. Tá? Aí vocês vão ter uma série de teorias ou de linhas que vão falar não, que a postura é o desequilíbrio dos segmentos, o equilíbrio de segmento que vai compensar com o segmento ascendente, outros vão falar que é descendente, outros vão falar que é os dois, independente da, vamos dizer, da origem ou da visão, o resultado é o mesmo. Nossa postura, ela, para que nós possamos ficar em pé, para que nós possamos ter os gestos, a nossa postura é formada por segmentos. Eu costumo falar o seguinte, não sei quem projetou o nosso corpo, mas quem projetou sabia o que estava fazendo. Tá? Quem projetou sabia direitinho o que estava fazendo pela perfeição biomecânica, pela perfeição fisiológica e emocional que o nosso corpo mantém. Cada gesto contém em si a influência da postura, como eu falei para vocês, para que vocês possam escrever, para cada gesto existe a postura física de sustentação, de base, que vai auxiliar esse gesto. Tá? O gesto não existe por si só. O movimento não é realizado por uma estrutura só, isolada, e sim pelo corpo todo. Né? Ou seja, ele é ligado, né? O movimento é estruturado por uma integração de fatores, inclusive movimentos que não são conscientes. Não digo movimentos involuntários, tá? Movimentos que não são conscientes. Então, existem algumas linhas aí de interpretação da postura. Paul Ekman desenvolveu linhas de alterações faciais, posicionamento facial, gestos que indicam algumas situações de nojo, de raiva, de alegria, de tristeza, ligado a algumas emoções básicas. Tá? Existe dentro dessa visão aí do Paul Ekman, existe aí umas limitações em virtude de referências, tá? Referências pessoais, porque cada um tem uma percepção diferente. A neurolinguística, é comum o pessoal falar, se olhou para cima está inventando, olhou para a esquerda, para baixo está mentindo. Isso, gente, não é real. Tá? O que acontece? A neurolinguística, essa visão vem de uma época de 1918, se não me falha a memória, 1900 e bolinhas, tá? Onde imaginava-se que o cérebro era dividido por estruturas, por estruturas. Cada pedaço do cérebro tinha uma função específica, tá? E aí o que acaba acontecendo? Na medida em que esse pedaço do cérebro tem uma função específica, imaginava-se que, de acordo com o movimento ocular, você estaria estimulando aquela determinada área do cérebro. Obviamente, com o avanço da tecnologia, hoje a gente tem PET scan, que é uma ressonância magnética funcional, aonde você não enxerga pensamento, mas você enxerga reações fisiológicas, reações no cérebro consequentes desses pensamentos. E aí o que se descobriu? Que o cérebro não tem uma área específica para cada coisa. O cérebro trabalha com os dois hemisférios interligados. Os dois hemisférios trabalham simultaneamente. Tá? Então, isso, inclusive, serviu de base para os processadores atuais. Esses octa-cores, etc., antigamente, você não tinha isso, por quê? Como imaginava-se o raciocínio, a dinâmica,
sendo trabalhada por áreas específicas, você precisava de um processador e para uma outra área, uma outra função, precisaria de outro. Na medida em que foi se descobrindo essa integralidade, né, dos hemisférios cerebrais, então também essa história, hemisfério direito é racional, hemisfério esquerdo hemisfério cerebral esquerdo é mais criativo, etc. Não é bem assim. A criatividade surge da atividade dos dois hemisférios, a racionalidade, a lógica também. O que vai mudando, vai dando essas características é justamente as memórias, a vivência que a pessoa vai tendo ao longo da sua vida, que vai determinando a maneira pela qual ela vai desenvolvendo as suas percepções. Aí a gente, infelizmente, não vai ter tempo de ficar falando nisso. Pode marcar um outro dia só para falar disso, que é super interessante também. Tá? Bom, aí, continuando aqui. Ednei, pode tem falar. uma pergunta aí da Maria, que ela perguntou por que o músculo pessoas é responsável pelas emoções. Não é só ele, não. Tá? O que acontece? Tem linhas, ou vamos dizer o seguinte, tem abordagens que têm o foco direcionado a uma questão específica. Tá? Vou pegar um pouquinho no que eu acabei de falar. Quando eu digo que, de acordo com a formação da pessoa, isso determina a maneira que ela interpreta a situação. Tá? Então, um exemplo que eu costumo usar é o seguinte: imagina numa sala de aula, tem um biólogo, um psicólogo e um budista. Aí entra uma borboleta. O biólogo vai olhar e vai falar: olha, essa borboleta entrou porque tem uma corrente de ar e, graças a essa corrente de ar, para fazer a resistência, ela vai ajuda no voo dela. O psicólogo vai olhar o mesmo fato e vai falar: não, é que estamos no processo de aprendizagem, essa transformação, a borboleta vem nos mostrar isso. O budista vai virar e falar: não, é um dos nossos antepassados que vem gentilmente nos visitar. Ou seja, o fato foi o mesmo. Cada um, de acordo com a sua percepção, foi enxergando isso de maneira diferente. Tá? Então, essa visão de que o pessoas está relacionado com emoção, sentimentos, a região, a área que ele fica ali na região da cintura pélvica. Quando a pessoa, aí o pessoal da acupuntura também, vocês vão ver que muita coisa muda o nome, mas tem a mesma interpretação. Passa por um trauma, um sentimento muito forte, vamos dizer, um medo muito forte, ela solta o intestino, faz xixi na calça, etc. Isso, por estar na região pélvica, a pessoa, eu não lembro exatamente quem foi que desenvolveu essa abordagem, essa linha, mas olhando essa região, a musculatura maior naquela área, né, que fica mais enrijecida, mediante essas situações, interpretou que o pessoas está relacionado com sentimentos, com emoção. Mas não é só o pessoas. Vou pegar um outro exemplo. A pessoa que ficou preocupada, né, tensiona cervical e tensiona trapézio. O pessoal oriental, o pessoal que trabalha aí com acupuntura, katakori, né, é rigidez na região do ombro. Né? Isso é resultado de determinadas tensões. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, aí se eu não esclarecer, eu vou pedir para ela perguntar de novo, que o que acaba acontecendo? A nossa resposta muscular, para o estímulo chegar na córtex motora, que é quem controla a musculatura, passa por uma área, por uma estrutura que é chamada de sistema límbico. O sistema límbico está diretamente ligado com a regulação fisiológica e a regulação das nossas emoções. Então, para cada segmento do nosso corpo, existe uma relação de emoções, de sentimentos, que fazem parte da relação desses segmentos entre si. Tá?
sei se ficou meio confuso, mas o que é a relação dos segmentos entre si? O estômago. Qual é a função fisiológica do estômago? Começar a ajudar ali na digestão, para liberar lá os seus ácidos clorídricos, etc., para começar a quebra, ou para potencializar a quebra, para facilitar o processo digestório. O alimento, né, é o que vai entrar no aparelho digestório para o estômago começar a fazer essa função. A função dentro da relação fisiológica do nosso corpo e do estômago é justamente quebrar esse alimento para que ele possa ser digerido. O alimento, dentro da função da nossa vida, seria o equivalente aos fatos. Na medida em que eu, por N motivos, ansiedade é uma delas, preciso ou quero me adiantar aos fatos, ou seja, eu preciso saber antes dos fatos chegarem, o meu estômago começa a funcionar da mesma forma. O estômago não digere o alimento não é o que vai nutrir o corpo. Se o fato é o que vai nutrir a minha existência, vai nutrir a minha vida, eu preciso adiantá-lo, eu começo a determinar que o meu estômago comece a funcionar antes do alimento entrar. E aí, por não ter o alimento, esse ácido pode ir corroendo a mucosa estomacal e vai gerar a famosa gastrite. Tá? Aí vai no médico e ele fala, não, é que você é muito ansioso. Vai precisar trabalhar o quê? Vai precisar trabalhar essa ansiedade. Da digestão, essa relação, então vamos pegar uma outra relação mais ligada à postura. Cabeça está relacionada ao que você pensa, a como você interpreta as situações. A região de tronco, né, que vai do ombro até a região ali do cotovelo, tá ligado às emoções, sentimentos. Lá na época de Sócrates, Hipócrates, etc., antigamente, achava-se que o centro do corpo era o coração, justamente porque qualquer alteração emocional, se tinha um trauma, uma irritação, era o coração que acelerava. Uma perda muito forte era um buraco no peito, era uma dor no peito que acontecia. Hoje, graças aí à evolução da fisiologia, anatomia, os equipamentos tecnológicos, sabe-se que isso é uma reação mediante a interpretação que o cérebro faz do evento. Então, na medida em que eu penso uma coisa e eu sinto outra, então eu penso, minha cabeça fala, não, você tem que ir, mas o meu sentimento, vai ser uma roubada. Esse conflito vai gerar uma tensão, vai gerar uma briga onde? No meio do caminho. Por isso que não dá para associar um músculo só como sendo o centro das emoções. Não sei se esclareci a dúvida. Pode falar. Ednei, o que eu pude interpretar por tudo isso seria, não os músculos são responsáveis pelas emoções, mas sim as emoções são responsáveis pelas alterações que existem nos músculos. Perfeito. Então, a pergunta da acupuntura simplificada, eu acho que é meio inverso isso. Dependendo das tuas emoções, você vai ter alteração nos músculos e isso acaba alterando a sua postura. Perfeito. Uma coisa está ligada com a outra. Você pode trabalhar sua postura o quanto for. Se emocionalmente aquela postura te deixa exposto, você não mantém ela. Então, esse caminho que você colocou, Dair, de a musculatura responder ao estado, à emoção, vamos dizer, a mais pura verdade, é o que seria mais correto dentro desse movimento. Tá? Então, pegando um gancho, inclusive, nisso, tá? Se eu não esclareci a dúvida, pede para ela colocar de novo. E aí o que acaba acontecendo? Essas informações todas vão para o cérebro. E é no cérebro que a gente vai interpretar tudo isso. Então, fisiologicamente, nós vamos ter na musculatura fuso muscular, vamos ter no tendão os órgãos tendinosos de Golgi, várias estruturas
que a função dessas estruturas é justamente alimentar o cérebro do posicionamento da musculatura e de cada segmento do corpo. Esse posicionamento funciona exatamente dessa forma aqui, desse esquema. Vocês conseguem enxergar o ponto do mouse aqui? Aparece aí? Estou mexendo aqui. Não, eu não estou conseguindo. Pequenininho, bem pequenininho. Está bem pequenininho, mas está aparecendo. Tá no rosa. Eu vou procurar fazer uma audiodescrição aqui. Esse quadrado Agora rosa, sim, encontrei ele. esse quadrado rosa, tá? É como se fosse o corpo, as estruturas e segmentos do corpo. Tá? Então, o que acaba acontecendo? O músculo vai informando os núcleos motores do tronco cefálico, ou seja, da periferia para o tronco cefálico, a informação de como eles estão. Nesse outro retângulo meio bege, vai já no cérebro, na parte do córtex motor primário, que vai levar para essa faixa amarela, esse quadradinho amarelo, que é o córtex motor secundário, que é onde a gente tem os segmentos já determinados do corpo. E o que vai levar para essa parte azul, tá? Que é o córtex associativo, que é associativo com com a estrutura de memória, que aí quando o pessoal fala memória celular, etc., é a condição que aquela célula, aquela estrutura tinha, e que isso fica registrado. O que acaba acontecendo? Do córtex associativo, que vai trabalhar com questão de memória, e essas memórias têm sentimentos associados a ela. Tá? Por isso, quando você chora, você tem uma expressão de choro. Quando você está alegre, você tem uma expressão de estar alegre. Quando você está triste, a sua postura também. Se olhar um jogo de futebol, a equipe que venceu, o pessoal sai todo empinado, todo orgulhoso. Sentimento lá em cima. O que perdeu, sai acabado. O sentimento quer guardar, o sentimento lá embaixo. Tá? Então, esse córtex associativo vai pegar todas essas informações, vai enviar para o córtex motor primário, secundário, que vai enviar para o córtex motor primário, que vai enviar para o núcleo motor do tronco cefálico e que vai chegar no músculo. Esse caminho que o Odair acabou de falar é exatamente esse. A musculatura faz um feedback para informar o cérebro do posicionamento e o cérebro vai corrigindo, vai expondo, de acordo com o seu estado, a sua condição física. Então, quando a gente trabalha com interpretação emocional através da postura, é exatamente essa leitura que a gente acaba fazendo. Tudo bem? Vocês têm alguma outra? Apareceu um 3 aqui. Deixa eu ver se eu consigo. A massagem jiu-jitsu melhora aquela que você pega o dedo? Eu não entendi a pergunta. Se alguém puder. Você ia falar, Kleber? Eu ia. Pode só falar. um detalhezinho só. Para que todos lembrem da importância que tem a fisiologia nos atendimentos. Perfeito. Porque nas terapias orientais, muita gente diz que anatomia e fisiologia não é importante. É de extrema importância. Então, o conhecimento de estruturas anatômicas e da fisiologia do corpo é de extrema importância. Só queria colocar esse detalhezinho. Não, mas é bem colocado. Mesmo porque se você não tiver isso, você não vai entender nada que eu estou falando. Aí eu vou estar falando grego. Aquele esqueminha que eu mostrei é justamente o trajeto que o estímulo ou a informação faz. Tá? Então, vai passar lá das estruturas e vai... Vai passar lá das estruturas e vai seguindo aqui o caminho até chegar ao córtex motor, tá? E o córtex, a área motora cingulada e a córtex motor aqui em cima. É justamente esse trajeto. Só que por onde passa, vai estimulando a estrutura daquela área. E essa estrutura que está aqui em destaque é a estrutura do sistema límbico. Aqui o giro cingulado, que está ligado ao córtex motor. E para chegar aqui em cima, vai estimular, vai passar por essas duas bolinhas aqui, que são chamadas de
amígdalas, ou o corpo amidaloide, que não é a amígdala da garganta, que para evitar confusão mudou o nome. A amígdala da garganta é chamada hoje tonsilas palatinas, tá? E o corpo amidaloide fica como as amígdalas cerebrais. A amígdala ela tem uma função de toda informação que o nosso corpo recebe, né? Então, quando eu falo nosso corpo é multissensorial, toda a informação que o nosso corpo recebe, a amígdala recebe essa informação, registra e manda para o arquivo de memória e vai guardar essa informação. Só que essa informação, ela não é guardada pura do jeito que o estímulo chegou. Como somos seres multissensoriais, esse estímulo está ligado com o que eu estou pensando, com o que eu estou sentindo, com o que eu estou fazendo. Então, muitas vezes, determinadas emoções e sentimentos vêm na cabeça de acordo com algumas posturas que a pessoa mantém. Justamente por quê? Porque está guardado no arquivo de memória. E quando a informação chega para a amígdala, ela vai no arquivo de memória e traz. E a amígdala, ela trabalha muito em conjunto, tá, com uma outra estrutura, que é o hipotálamo. Então, aquilo que a pessoa passou, experiência... E aí, gente, não é só experiência negativa, não. Tá? Experiência positiva também. Muita gente fala, não, é que a gente lembra de coisa ruim, é que a gente lembra do que a gente dá mais importância. Tá? Se você se apaixonou muito por uma pessoa, é uma coisa boa. Você vai lembrar do dia que você se apaixonou. Você teve um trauma, e esse trauma foi importante, você vai lembrar dele também. Então, não é questão de ser positivo ou ser negativo. É justamente a importância. Infelizmente, somos criados, somos educados a valorizar muito mais a coisa ruim, né? Quando o negócio, a atenção fica muito maior, desde pequeno, sobre a coisa ruim do que sobre a coisa boa. Tá? E daí a importância da construção do nosso conjunto de crenças e valores, a gente ir revisitando e ressignificando aquilo que não está alinhado. Tá? E isso é o principal para o alinhamento da nossa postura. Então, a experiência, tudo que a informação exógena e endógena que o corpo recebe, vai para o corpo amidaloide, do corpo amidaloide vai para o arquivo de memória. Só que quando chega no corpo amidaloide, a amígdala, ela trabalha aqui junto com o hipotálamo. Então, ela manda informação para o hipotálamo e o hipotálamo vai ativar, tá? Vai desencadear uma série de ações na região do tálamo, na neurohipófise, de acordo com a informação que a amígdala envia. Então, se eu interpreto que uma situação ela é uma situação muito agressiva ou ameaçadora, automaticamente o hipotálamo vai atuar em toda a minha parte neurovegetativa, preparando o meu organismo para reagir ao que foi interpretado. Tá? E aí, todas as funções endógenas que o hipotálamo trabalha. Então, por exemplo, se eu estou aguardando uma carona, num lugar ermo, lugar vazio, muito escuro, não tem iluminação na rua, eu vejo um carro, o farol do carro chegando, diminui a velocidade, se eu interpretar, nossa, deu ruim, vou ser assaltado, automaticamente eu vou ter aumento de batimento cardíaco, aumento de ciclo respiratório, aumento de liberação de adrenalina, estímulo na suprarrenal, liberação de cortisol, retração muscular, dilatação pupilar, tudo para quê? Preparar ou para fugir ou para agredir, a reação de fuga. Vamos pegar o mesmo cenário. Estou aguardando uma carona chegar, um lugar ermo, sem iluminação, carro chega, diminui a velocidade, você fala, puxa, minha carona chegou? Eu não tenho nenhuma dessas reações neuroendócrinas fisiológicas. A única coisa que mudou nos dois cenários foi o quê? A maneira pela qual eu interpretei. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente, porque quando a gente vai falar de qualquer trabalho integrativo, aí é uma visão minha, tá? Qualquer trabalho integrativo, inclusive acupuntura, qualquer técnica oriental, etc., se a pessoa não mudar a maneira pela qual ela interpreta ou lida com a situação, é enxugar gelo. É melhor aqui, vai piorar ali daqui a um tempo. Tá?
porque é essencial a mudança da perspectiva. Obviamente que muitas vezes a pessoa tem dificuldade em mudar essa perspectiva porque os fatores emocionais, os fatores fisiológicos, as dores, os problemas reforçam essa perspectiva que ela tem. Na medida em que a gente consegue ir trabalhando, equilibrando, acalmando, tirando esse reforço negativo, facilita a possibilidade, a gente dá a possibilidade para que a pessoa consiga ressignificar esse processo todo. E aí, gente, é a pessoa que ressignifica. Você pode ajudar, você pode oferecer perspectivas, você pode fazer o que for, mas a ressignificação é dela. Quem vai precisar interpretar isso de forma diferente é ela. Tá? A gente tem como fazer isso. Pode falar. É pergunta? A Maria que tem, acho, uma pergunta. Pode falar. Estava ouvindo? Estou ouvindo. Ah, então tá bom. Então, eu até escrevi no chat. Tem um livro que diz, diga-me onde dói, eu te direi o que Conheço. tem. Diga onde Conhece, dói, né? dói, te direi o que é. O que é? Isso, é. Eu li ele. E eu acho que esse livro ajudou bastante para as minhas anamneses. Então, você concorda por todas essas explicações que primeiro vem as emoções, depois vem o travamento muscular, e depois é que a gente vai pensar os pontos que a gente pode selecionar para resolver parte do problema, porque as emoções elas estão ligadas sempre a algum fato com um outro alguém ou uma outra circunstância. Você concorda ou discorda disso? Eu concordo com uma parte e discordo de outra. Tá? Eu concordo com esse, vamos dizer, com esse circuito. Tá? Aí, quando eu digo que eu discordo, não que eu acho que está errado, mas a escolha dos pontos vai depender muito da visão que o profissional tem. Tá? Se você só tem a visão da acupuntura, por exemplo, aí você entender esse caminho para ver qual é o ponto que vai ser mais eficaz, ok. Agora, se você tem um conhecimento da acupuntura, um conhecimento um pouco das emoções, você não precisa esperar. Você pode atuar simultaneamente em todos esses aspectos. Tá? Um pouquinho mais para frente, eu vou mostrar um circuitozinho, um esquema, que eu acho que fica mais claro isso. Um outro fator, um fator que eu questiono, eu entendo essa interpretação da emoção está ligada a um fato, porque geralmente esse fato é o que a pessoa percebe ou identifica que desencadeia. Só que a crença antecede isso. A maneira pela qual eu interpreto a situação não é só em virtude daquele fato. Ou seja, a crença ou a forma que eu fui criado, as informações que eu tive, é que vai fazer com que eu reaja àquele determinado fato daquela maneira. Então, se eu conseguir, aí a gente tem a metafísica que ajuda, se eu conseguir identificar quais são as questões, e aí a gente entra, por exemplo, na terapia comportamental cognitiva, a terapia do esquema desadaptativo, no mapa comportamental, aí tem uma série de terapêuticas que ajudam a pessoa a fazer isso. Identificar a crença conflitante antes do conflito surgir, eu evito essa situação. Não sei se ficou claro a minha discordância. Ficou claro, mas a questão não era essa, era mais simples, era só assim, você colocou que primeiro vem as emoções, foi eu que perguntei sobre o pessoas, né? Então você disse que não é só o pessoas, tem uma série de musculatura e aí estão ligadas às emoções. Então, para você, primeiro a emoção, depois a reação da musculação. É isso que você quis resumir. É isso daí.
É o caminho que o Odair falou. Eu vou mostrar mais para frente, acho que vai ficar mais claro. Eu acho que é logo na sequência. Ednei, só aproveitando o gancho aí que você falou da acupuntura, a gente não pode esquecer que na acupuntura também se fala muito das emoções. As emoções Sim, alteram e tá todo o ligado. funcionamento do organismo. Tanto que nós temos lá nos 5 elementos as 5 emoções que vão alterar várias coisas, vão estar... Perfeito. Viu, Odair? É que esse livro não fala só da acupuntura, entendeu? Tá. Que Como citou, eu quis deixar isso mais claro. Não, mas é para as pessoas legal. não... É legal porque e isso tudo que eu estou falando, da junção da postura emocional, do emocional com o físico, a acupuntura tem isso na sua estrutura. Exatamente. Tá? Pode Ednei, falar. posso fazer uma Eu fiz pergunta? questão de citar isso porque muita gente acha que fazendo o curso de acupuntura não precisa conhecer anatomia e fisiologia, né? Então, para saber que há necessidade, sim. Um Ednei, minutinho só. Só para lembrar a todos que já deu o tempo aqui da live, tá? Já A gente deu? vai passar uns 10, 15 minutos, só para avisar do tempo, tá bom? Tá, então eu vou fazer mais rápido aqui. Uns Tá. 10, 15 minutinhos. eu só queria colocar uma coisinha só, Ednei, que é o seguinte. Pode falar. Tudo que você falou me passa a impressão que você, a cada emoção, você fotografa na musculatura a emoção. Basicamente, o que eu entendi é isso. Agora, tem uma questão que eu acho que é importante, que é o seguinte: no caso de bruxismo, por exemplo, ou no caso daquela pessoa que dorme com tensão muscular maxilar, por exemplo. A pessoa está dormindo, a emoção, teoricamente, não existe nesse momento, né? A emoção tá adormecida. Como que você explicaria uma Então, a situação dessa? razão está adormecida, não a emoção. Por isso o sonho. Não, mas quando você pega uma pessoa com bruxismo, quando você, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem bruxismo. Eu não exagero se eu falar para você, à noite, durante o dia, ela tem bruxismo, você entende? Sim. E é uma pessoa que ela tem esclerose lateral amiotrófica, você entende? E ela tem bruxismo, ou seja, ela é pouco responsiva a efeitos fora do ou seja, ela responde emocionalmente quase nada, você entende? No entanto, tem bruxismo, sabe? E é uma coisa que eu estava pensando, o que leva uma pessoa que não tem reação emocional praticamente nenhuma, você entende? Então, o que você considera como reação emocional? Porque o bruxismo está justamente ligado a uma descarga emocional aonde você não tem o racional, o consciente, para você limitar. E aí vem a descarga no corpo. Eu vou discordar quando você fala que a emoção é uma fotografia do músculo, porque não é. Isso é muito mais a fotografia é estático, entendeu? Não, mas quando eu coloco isso, Ednei, eu coloco da seguinte forma: a cada emoção, o corpo fotografa de um jeito. Isso é ponto pacífico. Uma pessoa, então não é. Espera um pouquinho só. Uma pessoa que está em fuga, você entende? Ela está em fuga. Todos os músculos estão contribuindo para isso. Uma pessoa que está rindo, todos os músculos estão contribuindo para que ele ria. Isso é resultado, isso não é emoção. Não, mas é o resultado de uma emoção. Se você vê todo mundo ri igual, não. Não, sim, todo mundo corre igual, também não. Uhum. Mas o que eu estou falando, eu estou dizendo exatamente isso. Cada um reage de uma forma. Mas se essa pessoa que está rindo, ela vai rir daquele jeito.
É uma fotografia da emoção daquele momento, aquela pessoa. Quando o Ednei está dando aula, a reação dela é aquilo ali. Ou seja, sempre que você vê o Ednei daquele jeito, o Ednei está dando aula. Então, toda a sua musculatura, todo o seu ser tá envolvido naquele momento. Então, é uma fotografia. Então, é que quando você fala fotografia, para mim, é uma coisa estática. Eu posso rir de formas diferentes. Então, me perdoe. E não é sempre igual, entendeu? Uhum. Então, mesmo quando a gente coloca uma emoção basal, como você colocou, uma raiva, um sentimento de amor, uma risada, vai ter graduações diferentes, tipos diferentes, expressões diferentes da risada, de acordo com o estado, com o local, com o ambiente, entendeu? Uhum. E com relação à sua paciente, só um segundo, com relação à sua paciente, o bruxismo, ou a forma que ela reage, está muito ligado a esse ponto que está aqui na tela, a crença. A formação de crenças que ela vai elaborando. Tá? Essa formação de crenças que vai determinar os valores. Todo mundo tem. Tá? Quando a gente fala de crenças, não necessariamente essas crenças são reais. Na verdade, na maioria das vezes, é real para cada um. Ninguém tem crença igual. As crenças têm uma base comum e o que a gente chama de esquema, que são formas de lidar diferente com essas crenças, que vão determinando os nossos valores. E isso é que vai direcionar a nossa percepção. Então, quando eu digo da questão da foto, quando você fala foto, para minha percepção, a foto é uma coisa estática. Tá? Eu entendo quando você diz que é uma base, que você chama de foto é uma base, mas para mim a base é dinâmica. Não sei se ficou mais claro isso para você. Eu entendi o que você está querendo dizer, sim, Odinei, eu entendi perfeitamente. Entendi. É uma coisa dinâmica. Em vez de o que eu quero dizer é o seguinte, que a cada momento, porque é assim, Odinei, a cada momento de uma emoção, você tem uma reação. A emoção não é estática. Ela começa numa gradação, vai para uma gradação máxima e vem para uma gradação mínima. Então, cada variação dessa intensidade de emoção, a sua postura física, os seus músculos respondem de uma maneira diferente. É isso que eu estava tentando passar para você. Não, mas é isso daí mesmo. Tá? Eu vou mostrar um esqueminha que vai ficar mais fácil. Aí vou pular tudo isso daqui e eu volto daqui a pouco só para a gente... para entrar no... É exatamente isso daqui, ó. O seu conjunto de crenças e valores vai juntar com o que você falou, de acordo com a percepção de cada um. Automaticamente, na medida de como eu perceber a situação, isso vai gerar uma emoção, vai mexer na minha postura emocional, que automaticamente mexe com o meu campo vibracional, que vai gerar o estímulo no meu córtex motor, que vai gerar o estímulo na musculatura, que vai responder na musculatura. E exatamente. Com isso, vai ajudar na postura e no gesto postural. É exatamente o que você colocou. É essa concepção que eu tenho, exatamente isso aí. Isso. Tá? E aí, uma coisa importante, esse conjunto de crenças e valores é da pessoa. Tá? Então, você pode ajudar ela a direcionar, a reorganizar esse conjunto. Tá? Mas vai depender dela. Sim. Perfeito. Então, quando a gente fala da dor ou do conflito, no caso do bruxismo, está relacionado a uma situação de conflito que faz necessário uma harmonização para alinhar a crenças e valores que a pessoa tem no momento atual, né? E, com isso, mudar a sua percepção. Esse jogo, esse realinhamento é que é a grande sacada do TAMP. Alguém ia fazer uma pergunta, parece que aí eu acabei cortando para responder para o... Eu acho que a Maria ia falar alguma coisa. Não, assim,
falando do bruxismo, né? Eu já tratei vários pacientes com bruxismo. Eles geralmente são introvertidos e reprimem uma emoção que é como assim um ditador. Eles querem ditar aquela regra para ou as pessoas ou externamente, né? Quem está oprimindo ele, que ele sente. Então, como ele não pode executar vias e fatos esse tipo de emoção, ele descarrega nessa região da boca, que seria a fala, onde ele começa a morder e morder com bastante intensidade. Quanto mais intensidade, mais raiva ou mais opressão ele sente. Isso aí no caso da emoção, mas ele tem que soltar isso. E aí, voltando lá naquele livro, Diga-me Onde Dói, ele começa o livro, ele escreve mais que a metade do livro, exatamente mencionando o equilíbrio entre yin e yang e determinadas regiões do corpo que a musculatura se compromete, ou do lado direito ou do lado esquerdo. E aí ele fala que acho que o lado direito está relacionado com a figura materna e o esquerdo com a figura paterna. Aí eu discordo. Aí, tá, mas espera aí. Aí o que acontece? Quando eu observo essas nuances do livro pelas queixas do paciente, e principalmente com bruxismo, eu vejo que faz sentido esse tipo de analogia. Eu estou falando assim, fazer sentido, não quer dizer que é somente isso a considerar, mas tem bastante influência na queixa e no estado do paciente. A questão é, nós acupunturistas, o que fazer para amenizar esse sintoma, porque às vezes o paciente procura os odontólogos, coloca aparelhos quando ele vai dormir, mas se a gente mexe com a parte emocional, eu acho que o pericardo ajuda bastante nisso. Para trabalhar a raiva dele. Isso, o pericardo e o fígado, exatamente. Aí sim ele vai diminuindo essa intensidade. Alguns somem, outros não, depende de uma pessoa para outra, né? Então, eu vou fazer uma provocação para você, tá? Para pegar um gancho nisso. Como que a gente trabalha a observação do nosso conjunto de crenças e valores? Você faz essa analogia, não significa que está errada, tá? Mas todas as situações que você observou e que apresentou essas características acabam levando a um reforço positivo, que vai fazendo com que você reforce essa crença, entendeu? Aí quando você fala, não, porque isso, para mim, faz sentido, porque é dentro do que você observa. Ou começar a questionar essas crenças é começar a observar pessoas que têm o problema e que não se encaixam nesse quadro. Que aí começa a ampliar a sua observação, entendeu? Então, por exemplo, vai ter gente que vai ter uma... Aí eu estou fazendo uma analogia, pegando com essa questão do lado direito e esquerdo. Lado do direito é mãe, esquerdo é pai, ou é masculino e feminino, e etc. E quem foi criado só por mulheres, ou só por homens? E apresentam a mesma coisa. Quem não tem problema com a mãe, só tem problema com o pai, e tem o problema do lado direito. Quando eu digo a provocação, é justamente a gente ir observando que existem uma série de outros perfis que se enquadram também no problema. E isso que vai ajudando a gente a aumentar essa percepção, esse entendimento. E aí, quando você fala, bom, se eu vou ficar só na medicina chinesa, só na acupuntura, vou trabalhar com bruxismo,
vou trabalhar com fígado, vou trabalhar com rim, etc., está correto dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão. Não significa que está errado. Mas não é só essa visão. E aí que a gente começa a ampliar os nossos horizontes, na medida em que a gente consegue olhar, questionar e observar outros fatores e ver de que forma esses outros fatores podem estar ligados, e isso vai te dar mais versatilidade no atendimento. Vai ter gente que você vai trabalhar, vai ter bruxismo, você vai trabalhar o fígado e vai falar, poxa, não funcionou. Mas o que eu não percebi? O que está de diferente aí? E aí, nessa investigação, você consegue ir entendendo isso, entendeu? Professor, aí, poderia fazer uma pergunta? Rápido. Rapidinho. Eu só vou falar um pouquinho do processo do TAMP, e aí a gente já abre para pergunta, para mais perguntas. Só para eu não perder o gancho aqui. Então, Edirei, eu acho para nós, hein? Eu acho o seguinte, ó, o assunto é muito interessante, tem muita gente ainda com dúvida. Eu não sei exatamente qual a programação para a live da semana que vem. Kleber, você pode me dizer qual é a programação da live da semana que vem? Seria com Paulo Roberto, eu acho que ele não se incomoda a gente continuar na semana que vem. Então, responder. Alô? Oi, professor. Cadê você, Dinei? Eu estou aqui. Eu não estou enxergando ninguém. Tá, aí, você está aí. Então, veja bem, eu acho que a gente poderia responder essa última questão e depois a gente remarcar para a semana que vem, se você puder, a gente continuar com esse assunto, porque eu notei que ficou muita coisa assim, que passou meio batido aí, porque tem bastante coisa para ser falado, e tem muitas dúvidas. Então, nós retornarmos a esse assunto numa live da semana que vem. Paulo de Castro, para você, tudo bem? Ele não vai falar não para mim. Vai, Paulo. Eu acho que o Paulo caiu. Bom, mas acho que ele não vai falar não. Eu não estou vendo ele aqui. Depois nós nos explicamos com ele. O que vocês acham, gente? Eu estou vendo que tem muita gente ainda com dúvida. A Silvia perguntou alguma coisa, a Ariovaldo ainda tem mais alguma dúvida. E o Antônio que estava aqui. O Antônio, então vamos lá, Antônio. Era a tua questão que faltava responder. Eu só vou fechar um pouquinho aqui para não ficar uma coisa muito solta do TAMP. Tá. E aí eu respondo a dúvida, rapidinho. Tá, e o resto a gente continua, retoma isso a semana que vem. Tá, quando eu falo do TAMP, ele tem a abordagem física, né, e a abordagem emocional. Dentro da abordagem física, a gente trabalha com a mobilização tecidual, que são manobras, tá? Não é a técnica inteira, são manobras do Ama, do Shiatsu, de liberação miofascial, do balance massage, massagem corretiva, de uma série de técnicas de massoterapia para mobilizar o tecido. E aí, o raciocínio é justamente o quê? Aonde a gente, normalmente, numa massagem relaxante, o que você faz de um lado, você faz do outro. Para o TAMP, o raciocínio é outro. Você vai usar as técnicas de mobilização tecidual para soltar, relaxar a musculatura que está enrijecida e vai usar exercícios, tá? Para melhorar o tônus, exercícios contra-resistidos, exercícios de alongamento também. O alongamento também entra na parte de mobilização tecidual, mas vai usar exercícios de alongamento na parte tecidual e exercícios físicos para quem tiver condições, ou exercícios contra-resistidos para fortalecer a musculatura que está mais enfraquecida, com tônus menor. Dentro da parte emocional, a gente pode utilizar floral, podemos usar a terapia, tá? E aí, terapia para quem tem condições de trabalhar com a terapia, ou indica alguém para fazer a terapia.
ou com a hipnoterapia, com a indução, e aí ligando tudo isso que nós falamos com a condição física e trabalhar com essa emoção, com esse sentimento. Tá? Só para mostrar a parte mecânica do TAMP, e aí eu vou interromper o compartilhamento. Pronto, aí agora eu enxergo vocês. Gente, desculpa. Antônio, você podia repetir aquela tua pergunta para o professor Ednei poder responder e a gente encerrar por aqui, e na semana que vem a gente retoma. Na verdade, é uma confirmação que eu iria pedir e dizer alguma coisa da minha experiência pessoal, né? A confirmação foi basicamente isso que o professor Ednei. Antes, eu quero agradecer ao professor pela compartilhar seu conhecimento e aos organizadores pela oportunidade de estar aqui, né? E eu queria, pelo que entendi da sua exposição, professor, e aí eu queria essa confirmação. Do ponto de vista material da realidade humana, a terapia que o senhor propõe, no meu entendimento, uma síntese seria o seguinte: envolve 3 aspectos fundamentais. O aspecto cognitivo, que envolve não só as crenças, mas as experiências de vida, os condicionamentos que a pessoa teve ao longo da vida. Então, o tratamento seria tornar a pessoa consciente disso, ela perceber-se no seu contexto de vida como isso lhe afeta, e afeta as emoções também. E teria um tratamento emocional, que aí teriam várias técnicas para energeticamente mexer com essas emoções. A acupuntura tem as suas formas de tratar, mas tem outras como florais, assim por diante. Então, ter essa parte emocional. E teria uma parte anatômico-fisiológica, que seria o toque mesmo, as massagens, as mudanças de posturas. Agora, eu pedi uma confirmação se eu entendi corretamente, mas eu queria compartilhar uma experiência pessoal, né? Que isso é uma crença dessa pessoa que vos fala, né? Que a dimensão espiritual está acima de todas essas outras, e uma ação direta na dimensão espiritual pode reorganizar e alinhar todas essas outras 3 dimensões. E algumas experiências que a gente já viu ao redor, né, confirmam isso. Eu só coloco aqui que é uma experiência pessoal, só Deus sabe se é verdadeiro ou não. Não, mas isso daí é verdadeiro, tá? Quando a gente fala da condição ou da experiência espiritual, ela parte de uma crença, tá? Tem gente que não acredita. Então, o fato de não acreditar já deixa um certo bloqueio para isso. Então, a crença, e aí casa muito com o que o Paulo falou na live passada. Quando a gente fala da crença, a gente... aí vou pegar, me desculpa se eu estiver te expondo, mas quando você, por essa crença de se abrir, se permitir, e aí eu acho que é uma questão importante, a essa força maior, isso te dá a condição de você mudar dentro de você uma série de situações e crenças que estavam em desarmonia. E na medida em que isso vai se harmonizando, naturalmente, tudo isso, todos os desequilíbrios, desarmonias, problemas, vão sumindo, vão saindo. Não sei se era esse tipo de confirmação. Essa experiência plenamente de acordo, né? Porque o aspecto, trabalhar materialmente crenças e experiências é um aspecto cognitivo, psicológico, isso, e voltado à experiência material do ser humano na sua relação com o mundo. Material do ponto de vista que envolve cognição, raciocínio, experiências e análises, e etc., né? E percepções. Né? E olha que coisa louca, que coisa legal. Você está falando da sua experiência. O Márcio, aí depois a gente não vai falar hoje, senão daí vai brigar, vai puxar minha orelha. Mas o Márcio passou também por uma série... Se eu estiver errado, só faz sim ou não, tá, Márcio? Por uma série de coisas. Também imagino que não igual ao que você passou, mas dentro de um conjunto de crenças completamente diferente. O Márcio, por ser engenheiro, etc., ele fez uma ressignificação muito mais racional. Eu digo do Márcio porque eu conheço a história dele.
tá? Mas passou, dentro do que você falou, justamente no mesmo ponto, por, vamos dizer, formas diferentes de pensar, mas essas duas formas têm uma coisa em comum: a crença que cada um tem. Uhum. Então, você Gente, dentro da sua crença, sinto muito. alinhou tudo isso. Sim. Sinto muito, mas nós somos obrigados a estar encerrando por hoje. Espero que todos na próxima semana participem da próxima live, que será com o próprio professor Ednei, e Gente, tragam suas dúvidas para que ele possa estar esclarecendo. Acredito que na próxima live, a parte que ele vai, só ele falar, vai ser um pouco menor e ele vai dedicar mais tempo a estar tirando dúvidas de vocês. Tá? Eu só gostaria de estar ressaltando aqui, né, nessa live de hoje, ficou mais uma vez comprovado que, para você ser um terapeuta integrativo, não adianta você estar fazendo esses cursinhos que brotam a todo momento, no país todo, cursinhos online, sem o mínimo esforço para estar trazendo uma prática, sem passar os conhecimentos de anatomia, fisiologia, que é uma coisa que eu sempre briguei dentro do SATOSP e fora do SATOSP também, porque eu acho que um terapeuta que não tem um mínimo de conhecimento de anatomia e fisiologia não tem como trabalhar, gente. Isso infelizmente, ou felizmente, é assim que eu enxergo, é assim que eu vejo a coisa, porque você não vai saber o que você está fazendo. Você está fazendo porque aprendeu a fazer um determinado movimento que dá resultado para tal coisa, para aquela pessoa, para outra pessoa é diferente. Foi o que acabamos de ver aí com o professor Ednei. Então, gente, eu queria agradecer a todos pela participação e esperar que na próxima semana, na próxima sexta-feira, todos estejam novamente presentes para que nós possamos, então, continuar com essa maravilhosa live, a segunda parte desta live. Tá? Já ficam desde já convidados, a gente vai estar novamente divulgando nas nossas redes sociais, para que mais pessoas possam também estar participando, e convido a todos vocês que divulguem também em suas redes sociais, para que possamos ter cada vez mais pessoas participando de nossas redes, de nossas lives, e assim ficarem um pouco mais informados sobre, não só sobre o sindicato, mas sobre as terapias integrativas. Meu muito obrigado a todos e principalmente ao professor Ednei. A gente trabalha junto já há algum tempo, né? A gente tem um grande apreço um pelo outro. Sei da capacidade dele, recomendo, e não deixando aqui de citar aqueles que tiverem mais interesse, que quiserem conhecer um pouco mais sobre o TAMP, o professor Ednei ministra cursos, depois eu vou pedir para ele deixar, eu vou deixar para a semana que vem, Ednei, você deixar os seus contatos para que o pessoal, assim eles voltam a semana que vem, para que o pessoal possa estar entrando em contato com vocês, saber dos cursos, como é que serão. Tá? Vou falar uma outra coisa. Vocês podem ir deixando dúvida também com o Kleber, com a Cris. Caso vocês também não possam participar semana que vem, deixa a dúvida, a gente vai esclarecendo. E aí, como fica gravado no YouTube, vocês podem assistir depois. Tá? E eu queria pedir desculpa, que eu pensei que fosse mais rápido o que eu ia falar e acabei me empolgando e acabei demorando demais. O assunto é muito cativante e o pessoal também quer tirar dúvidas, quer mais informações, por isso a gente faz uma próxima live, não tem problema nenhum. Tá? Então, gente, uma boa noite. Rita, pede desculpa para o Paulo. Tá, tudo bem. O Paulo não fica bravo comigo. Um bom final de semana a todos e uma boa semana também, né? A semana que vem, sexta-feira próxima, às 19 horas, se Deus quiser, estaremos